A paz do Senhor, meu querido e amado professor e professoras do nosso Juvenis. Que alegria poder estar aqui com você para esta pré-aula desta última lição deste trimestre. Olha aqui, foi um trimestre maravilhoso onde nós falamos sobre diferentes personagens marcantes da Bíblia Sagrada. Que alegria poder aprender dessas lições, não somente das virtudes, dos feitos, mas também até dos erros destes homens e mulheres de Deus que marcam a história da Bíblia Sagrada e como o Senhor foi com ele. Amém? Vamos concluir esta série de lições com a pessoa de Timóteo, aquele filho na fé, aquele discípulo do apóstolo Paulo. Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal, de colocar aí as notificações para que nós possamos estar aqui não somente aprendendo, nos preparando para estas aulas com os nossos juvenis. Meu nome é missionária Vânia da Silva e muito alegre sou de poder ter aqui com você nesta última aula dos juvenis deste trimestre. E é claro, próximo trimestre está chegando aí com lições maravilhosas também. Amém? Se assim você está pronto, vamos então. O título da nossa lição é Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. E que lição maravilhosa para os nossos juvenis, sabendo que eles estão numa idade, não é? Que provavelmente Timóteo foi chamado para trabalhar na obra do Senhor quando ele tinha seus 18 a 20 anos de idade, ele era muito jovem e por isso Paulo ele se refere a ele e disse: olha, ninguém despreze você porque você é jovem, não é? Então, por quê? Porque os jovens podem fazer e serem obreiros poderosos nas mãos do nosso Deus. E nós vamos aprender hoje por que foi que Timóteo foi este homem tão precioso, este obreiro tão maravilhoso na Bíblia Sagrada. Não esqueça que este PowerPoint aqui está disponibilizado para você no nossa descrição do vídeo de hoje, assim como também o nosso roteiro, não é? Que tem 3 tópicos, 3 subtópicos, e então assim você poderá usá-lo também para dinamizar a sua classe de aula. Amém? Portanto, ninguém despreze a tua mocidade, lição de número 13, 28 de setembro de 2025. O nosso texto áudio está em Atos, capítulo 16, do verso 1 e o 2, que diz: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio, essas regiões que Paulo foi visitar na sua primeira viagem missionária. Ele então encontra ali este jovem nessas igrejas, né, de Derbe, de Listra, que estava naquela região, e as pessoas daquela igreja, a igreja local, deram um ótimo testemunho sobre Timóteo e por isso Paulo o traz consigo para poder fazer a obra de Deus. Amém? Portanto, olha aí, nossa leitura está em 1 de Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, antes da sua morte, ele escreve 2 epístolas, 2 cartas a este servo. São cartas chamadas pastorais, porque foram escritas para indivíduos. Então, não somente Tito, como Filemon e Timóteo são cartas que Paulo ele escreveu para pessoas e não para igrejas. Portanto, estes homens de Deus, tanto Timóteo como Tito, foram obreiros que foram discipulados, que foram preparados através das mãos do apóstolo Paulo, e por isso nós vamos ver este cuidado dele escrever essas 2 cartas, dando instruções. O nosso estudo hoje, então, vai ser dividido em 3 tópicos. O primeiro, a história de Timóteo. Segundo, um jovem de testemunho. Timóteo é conhecido na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, por ser este jovem de testemunho. E, em terceiro lugar, um jovem fiel a Deus. Isso era o que Timóteo ele era, não somente fiel a Deus, fiel ao apóstolo Paulo, aquelas igrejas com quem ele trabalhava. E olha só, o nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. Lindo nome. O nome de Timóteo era um nome que vinha da raiz grega, não é? Timé e Theos. Timé, que significa honra,
e Theos, que significa Deus no grego. Portanto, aquele que honra a Deus. Que lindo nome para um jovem que soube realmente honrar a Deus, honrar a palavra do Senhor e soube dar um bom testemunho. Muito bem, nós vamos aprender, e nós já lemos aqui no nosso texto áureo, que Timóteo, ele era de uma região que se chamava Listra, Derbe, Icônio, não é? Então, essa região aqui era a região aonde Timóteo ele vivia, aonde a igreja do Senhor estava localizada. Então, lembre-se que as igrejas nessa época não eram grandes igrejas, eram igrejas pequenas. Portanto, os obreiros, os crentes, eles davam apoio um aos outros. Então, a Bíblia nos fala que quando Paulo chegou nesta região de Derbe, de Listra, e ele soube, ele viu falar deste jovem Timóteo. Ele dava bom testemunho em todos aqueles que estavam em Listra, em Icônio, para que nós possamos nos situar de onde é que Timóteo ele vinha. Amém? Vamos aprender também que Timóteo ele é chamado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, especialmente por Paulo, do seu verdadeiro filho. Ele é considerado como o filho na fé de Paulo. Ele recebeu todo o seu treinamento aos pés do apóstolo Paulo. Portanto, Paulo tinha este carinho por Timóteo, porque foi trazido para a obra de Deus quando era muito jovem ainda e por isso é chamado de seu filho na fé. Nós vamos ver também que Timóteo, ele tempos mais tarde, ele foi aquele que representou o apóstolo Paulo, pelo menos na igreja de Corinto e na igreja de Filipos, quando Paulo não pôde viajar até lá para solucionar alguns problemas. Tanto Timóteo como Tito, eles foram enviados pelo apóstolo Paulo com a sua autorização e autoridade para resolver alguns problemas, principalmente em Corinto, que estavam sendo críticos naquela igreja. Nós vamos ver também que o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas de 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses e a carta Filemon, Paulo, ele também traz a saudação de Timóteo que está com ele quando ele escreve essas cartas para essas igrejas. Amém? Muito bem. Vamos então lá ver o nosso primeiro tópico que fala sobre a história de Timóteo. Em primeiro lugar, a sua família. Quem era a sua família? Atos 16:1 e 2 Timóteo 1:5 nos vai dizer o quê? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd. Portanto, Lloyd era a avó de Timóteo. E ele disse: e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Portanto, nós vamos também ver em 2 Timóteo 1:5, que disse que chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Tanto Eunice como Lloyd eram judias, mas Eunice casou com um homem grego. Entretanto, a Bíblia nos diz que Paulo, para não causar escândalo entre os judeus com quem ele trabalhava, a Bíblia nos fala nestes versículos que Paulo circuncidou a Timóteo como um ritual normal para os judeus, para que aonde ele chegasse não tivesse nenhum problema de aceitação e nenhuma restrição cultural entre aqueles com quem Paulo estava pregando. Paulo, ao chegar em qualquer cidade, a primeira coisa que Paulo fazia era de buscar os judeus daquela cidade. Quando os judeus não aceitavam e o rejeitavam, então Paulo ele virava-se para os gentios. Entretanto, ele nunca esquecia de trazer a palavra de Deus em primeiro lugar para o seu próprio povo, para Israel. Amém? Muito bem. A sua formação nas Escrituras. Timóteo, ele é conhecido na Bíblia Sagrada por ser uma pessoa que conhecia as Sagradas Letras, que conhecia a Bíblia, ou seja, não havia Novo Testamento no tempo. Ele sabia e conhecia o Antigo Testamento, que era o Torá, que era os livros da lei, não é? O Torá, os livros da lei, os profetas, não é? Os salmos. Portanto, de quem vem esta
este cuidado na vida de Timóteo, de o ensinar a palavra de Deus, foi de sua mãe e da sua avó, Lloyd e Eunice. Por quê? Porque foram elas que inculcaram, que colocaram este cuidado para que Timóteo pudesse aprender. E que coisa maravilhosa, que lição, meus queridos, para os pais nos dias de hoje. Quão importante era. Eu me lembro que quando eu era muito pequena, meus pais sempre faziam o culto doméstico conosco, comigo e com meu irmão. Nós éramos pequenos, algumas vezes nós nem sabíamos, né, ler muito bem, mas ali estávamos cantando, orando, lendo a Bíblia, falando as histórias da Bíblia Sagrada, e foi esse nutrir da palavra de Deus que fez a diferença na minha vida, na vida do meu irmão. Porque pelo cuidado que nós temos de poder ensinar as Escrituras. Este trabalho não é somente para a professora de escola dominical, para o líder dos jovens, não. É um dever, é um cuidado, uma responsabilidade que os pais, desde muita tenra idade, desde muito pequenininho, devem ensinar os seus filhos. E foi isso que aconteceu com Timóteo. Vamos lá ver, 2 Timóteo 1:13. Conserva, ou seja, ele tinha. E ele diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que coisa maravilhosa em saber que este jovem que conhecia a palavra estava, não é, se preparando, e Paulo dizia isso para ele: meu filho, olha, continua te preparando, continua fazendo a obra, continua aí para que você seja o quê? Você seja aprovado, não pelos homens, mas aprovado acima de tudo por Deus, que sabe manejar a palavra da verdade. Que coisa e que verdade maravilhosa! Nós recebemos e temos a palavra disponível para nós, mas somos nós que temos que ler, que aprender, que estudar, que examinar. Para quê? Para que nós possamos saber manejar a palavra de Deus, para que nós saibamos dar a resposta da palavra na hora certa, no momento certo, para a pessoa, né, que venha a procurar, que venha achar. Que triste é quando pessoas, muitas vezes os obreiros, né, que estão na igreja, pessoas que são velhos convertidos já, que já fazem tanto tempo na igreja, e que se faz uma pergunta da Bíblia, ou uma pergunta doutrinária, ou alguma coisa, e a pessoa não sabe responder. Por quê? Porque não tem o cuidado de estudar e manejar a palavra de Deus. E é este cuidado que Paulo fala para Timóteo que ele deveria ter. Amém? Muito bem. Próximo versículo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E ele diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, meus queridos e amados irmãos, saber que este jovem, desde muito criança, não é? E por isso o bom testemunho dele, por isso as pessoas ficavam, não é, admiradas com Timóteo pela o seu conhecimento, pela sua presteza, pela sua personalidade, pelo seu caráter cristão, pela sua integridade. Mas por quê? Porque desde muito pequeno ele foi ensinado na Bíblia Sagrada. Amém? Muito bem, mas não somente isso, o seu exemplo. Na Bíblia, Timóteo é conhecido como um exemplo. As pessoas olhavam para ele e achavam e dizia: este rapaz tem um bom exemplo. Que coisa linda e maravilhosa quando as pessoas podem dizer isso, falar isso, não somente de nós, como adultos já, mas dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Que Deus nos use para poder ensinar a palavra para que eles sejam jovens de testemunho. Esta foi a palavra de Paulo para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas tu, Timóteo, seja um exemplo, ser um exemplo dos fiéis. Olha aí,
Não é ser somente o exemplo lá fora no mundo, é ser o exemplo dentro da casa de Deus, ser o exemplo entre os crentes, entre a luz. A nossa luz não precisa e não deve apenas brilhar na escuridão, brilhar nas trevas, no mundo. Não, porque no mundo, nas trevas, qualquer chamazinha, até de um palito de fósforo, ilumina. Mas ele disse que nós devemos ser o exemplo dos fiéis, né? Mesmo dentro da igreja, mesmo entre os nossos irmãos, devemos ser o exemplo. Em quê? Em que nós devemos ser o exemplo? Em primeiro lugar, na nossa palavra. Que tipo de palavra nós falamos? Que tipo de palavra nós temos? Será que nós somos aquelas pessoas que hoje é sim, amanhã não? Ou talvez não. Que tenhamos, sejamos pessoas de palavra. Que as pessoas digam: olha, ele falou, ele vai fazer. Ela falou isso, então pode ficar tranquilo que ela vai cumprir a palavra dela. Mas em segundo lugar, no trato. Como é que nós tratamos as pessoas? Oh, meus queridos, exemplo no trato. Já viu? Aquela pessoa ali é tão ignorante, é tão bruta, é tão isso, tão aquilo, só vive com raiva, só vive irada, só vive. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos ser o exemplo no trato, mas também no amor, sabendo amar as pessoas, mas também no espírito, na fé e na pureza. Ou devemos ser exemplos na pureza, na santidade. Que coisa gloriosa! Olha aí, 1 Timóteo 6:20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Olha que coisa importante. Paulo sabia que Deus ele tinha uma chamada, um ministério para a vida de Timóteo. E o próprio Paulo diz: olha, você recebeu por imposição de mãos minhas, dos irmãos, dos anciãos da igreja. Oraram por aquele jovem, separaram aquele jovem para a obra do Senhor. E ele disse: guarda o depósito do que te foi confiado. Deus ele confiou esta obra nas tuas mãos, Timóteo, portanto, guarda bem o que tu recebeste do Senhor. E ele disse: tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. E o próximo, Filipenses 2:20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Olha aí a palavra de Paulo para os irmãos que estava em Filipos. Ele disse: gente, amada igreja, eu tenho certeza, eu tenho testemunho, eu tenho este sentimento que Timóteo, ele tem cuidado de vós, ele tem um zelo por vocês de uma maneira tremenda. Olha o versículo 22, o que é que ele diz? Mas bem sabeis qual a sua experiência. A igreja de Filipos sabia a experiência que tinha Timóteo e que serviu comigo no evangelho como filho ao pai. Ou seja, Timóteo não era somente aquele obreiro que servia quando as pessoas lhe mandavam, não é? Porque existe isso, infelizmente. Só faz as coisas quando é mandado, não tem iniciativa própria. Meus queridos, Deus está buscando obreiros que estejam prontos com iniciativa própria de poder fazer a obra de Deus. E não somente, ah, não, mas isso não está no meu currículo. Irmãos, isso se fala lá no mundo. Isso é lá nas companhias, nas profissões do mundo, na igreja de Deus. Ah, não, porque eu sou evangelista, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu não vou fazer esse tipo de trabalho. Quem disse isso? Timóteo era como aquele ditado que a gente diz, era pau para toda obra. Quando ele está enviando Timóteo para Filipos para tratar dos negócios da igreja, ele disse: recebam o bem. Vocês sabem a experiência deste jovem. Ele serviu comigo no evangelho e tem servido como um filho ao pai para mim. Ele é um filho para mim, não é? Que coisa maravilhosa ter este testemunho dessa pessoa. Por quê? Porque Timóteo, ele era um homem de exemplo. E esta é uma das características que tem que haver nos crentes dos nossos dias, de todas as épocas, não é somente do nosso dia. Houve em Timóteo e deve haver nos nossos dias também. Amém? Em segundo lugar, o nosso segundo tópico, um jovem de testemunho. Timóteo foi conhecido pelo seu testemunho. Testemunho onde? Em primeiro lugar, testemunho na igreja local. Testemunho aonde ele servia. "Ah, irmã, esse irmãozinho aqui, ele pode ser bonitinho,
fora, mas aqui na igreja não dá testemunho de jeito nenhum. Irmãos, isso não acontecia na vida de Timóteo. Não pode acontecer na nossa vida. A nossa igreja local, a nossa casa, né? Eu me lembro muito bem quando eu fui batizada nas águas, eu tinha meus 12 anos de idade e eu fui apresentada à igreja, não é, para ser batizada, e eu me lembro muito bem que o pastor que me batizou, que me apresentou, ele disse em plena igreja, ele disse: "Irmão Euronides", meu pai naquela época era diácono da igreja em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ele disse: "Irmão Euronides, aqui está sua filha Vânia. Ela dá testemunho em casa de que ela é crente". Oh, que falta faz muitas vezes, né, nós sermos como nos antigos tempos. Timóteo, ele dava testemunho na sua igreja local. Em segundo lugar, ele dava testemunho como filho na fé. E em terceiro, ele dava testemunho como obreiro. Amém? Olha aí, testemunho na igreja local. Atos 16, 1 e 2. Diz assim: "E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego". E diz: "Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio". Olha só, não é somente na igreja em Listra, mas também na outra cidade, em Icônio, todo mundo conhecia aquele jovem. Ou Timóteo, sim, ele é um jovem sério, ele é um jovem abençoado, ele é um jovem que é crente, ele é um jovem que zela pela palavra, é um jovem que é santo. Meus queridos, que coisa maravilhosa. Que o nosso testemunho possa estar falando mais alto do que as nossas próprias palavras. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Olha aí Paulo falando a ele, que segundo as profecias que houve acerca de ti, olha só, este jovem não é somente crente porque sua mãe, seu pai, né, sua avó o ensinou, estava ali com ele aprendeu as escrituras, mas a Bíblia fala de que houve profecias na igreja acerca daquele jovem, acerca do seu testemunho, do que ele era, e Paulo lembra a Timóteo isso, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Ou seja, Deus havia dado uma palavra de profecia sobre Timóteo e agora Paulo fala com ele e disse: lembra dessas profecias, luta por elas, milite por elas para poder elas serem cumpridas na tua vida, que seja uma boa milícia. Amém? Olha aí, 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Paulo lembra Timóteo, talvez lembra outros obreiros, lembra outros crentes, lembra outras pessoas que cresceram talvez com Timóteo. E ele disse: olha, conserva a fé e a boa consciência. Por quê conservar a fé e a boa consciência? Porque Paulo lembra Timóteo, alguns naufragaram na fé. Alguns foram embora, abandonaram, se desviaram, mas tu, Timóteo, permanece firme naquilo que tu fostes e naquilo que tu aprendestes. Olha aí. Mas este jovem era um testemunho como filho na fé. Paulo ele escreve isso nas suas epístolas. Paulo fala com letras garrafais: este é meu filho na fé, este é um menino que eu vi crescer, é um obreiro que eu formei para a glória do nome do Senhor. Olha aí 1 Coríntios 4,17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, Corinto, vocês vão lembrar que era uma igreja que tinha muitos problemas. E estes problemas, Paulo não pôde chegar em Corinto, mas ele envia Timóteo e ele dá essa carta de referência para os irmãos que estavam ali em Corinto, dizendo para eles: eu vou, não é? Por esta causa, por aquilo que vocês estão passando, eu estou mandando Timóteo, que é o meu filho amado. Ele me conhece como eu sou, ele sabe como eu penso, ele sabe como eu trabalho, ele sabe como eu falo, como eu ensino, ele sabe, né? Ele vai lembrar a vocês os caminhos em Cristo
como toda parte, eu ensino em cada igreja. Então, Timóteo, ele era aquele discípulo, ele era, não é, uma cópia fiel daquele que estava ali ajudando a ele a crescer como obreiro. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Enquanto muitas vezes nos dias de hoje as pessoas não querem se parecer com o pastor, não querem pregar como pastor, não querem fazer como pastor. Este jovem, ele tinha orgulho de ser chamado o obreiro, o discípulo, o filho na fé do apóstolo Paulo. Que Deus nos guarde para que nós possamos aprender a palavra, que nós possamos não termos vergonha, não é? Paulo fala para ele, disse: "Não te envergonhes das minhas prisões, Timóteo. Não te envergonhes do ministério, Timóteo, mas permanece firme." Amém? Olha aí, 1 Tessalonicenses 3:6. "Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós." Timóteo havia sido enviado por Paulo a Tessalônica e agora Timóteo regressa para Paulo e Paulo escreve na sua carta: "E trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós." Então, este jovem, ele estava fazendo, né, quando Paulo não podia ir, ele estava sendo enviado e trazia o relatório fiel daquilo que estava acontecendo nas igrejas para o apóstolo Paulo. Aleluia. E olha aí, 1 Timóteo 1:2 diz: "A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor." Meu verdadeiro filho na fé. Mas não somente isso, Timóteo, ele era um jovem de testemunho, testemunho como obreiro. Nós vamos ver que Timóteo, não somente ele é levado com Paulo para o acompanhar como companheiro, ele aprendeu, ele se tornou aquele evangelista, mas tempos mais tarde, o nosso querido Timóteo, ele também se torna obreiro, ele se torna o pastor da igreja em Éfeso. Amém? E Paulo se sentia orgulhoso de o chamar do seu filho, do seu obreiro, porque ele sabia a integridade deste jovem. Olha aí, 1 Timóteo 1:3. "Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina." Que coisa linda que Paulo, ele podia confiar no seu filho na fé, que apesar de jovem, mas ele era seguro na doutrina. E para isso ele o deixa em Éfeso, para que ele possa advertir alguns que estavam entrando na igreja, principalmente os judaizantes, não é? Muitas vezes os gentios que vinham com todas as suas, não é, parafernálias, com todos os seus ensinos, com todas as suas bagagens do mundo, mas ali estava Timóteo para ensinar a verdade, para ensinar a doutrina verdadeira da palavra de Deus. E Paulo contava com Timóteo, aleluia. E olha aí, esta foi a cidade, e a cidade de Éfeso no dia de hoje. Foi nesta cidade, este é o grande teatro de Éfeso, e aonde Paulo, entrando, vindo do porto por aqui, ele entra até esta cidade, e foi aqui também que Timóteo, não é? Tempos mais tarde, ele também é o pastor desta igreja. Muito bem. Filipenses 2:19. "E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios." Então Paulo, muitas vezes, ele estava na prisão, ele não podia viajar, mas Paulo estava ali enviando seus discípulos, enviando seus obreiros, os seus companheiros, aqueles que estavam ali, que tinham a sua confiança, para quê? Para saber de como estava o estado de cada igreja que ele havia fundado, de cada cidade aonde o evangelho estava chegando, e estes obreiros, eles iam, eles estavam ali com eles, e quando voltavam traziam as boas novas, ou traziam às vezes, não é, os problemas que estavam acontecendo, e aí Paulo escrevia carta para aquela igreja e mandava novamente entregar a eles, para que eles pudessem corrigir do erro em que eles estavam naquela situação. 1 Tessalonicenses 3:2 diz o quê?
e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus. Olha aí, já não era mais aquele menininho, já não era aquela pessoa, né, que estava iniciando, ele agora já é ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Oh, aleluia! Paulo envia a Timóteo nesta igreja, não é, de Tessalônica, uma igreja que tinha sofrido muito quando o evangelho foi estabelecido ali, mas Paulo envia a este jovem como cooperador do evangelho para quê? Para confortar os corações. Isso quer dizer que Timóteo tinha esta sensibilidade, Timóteo tinha essa característica de ser a pessoa que consolava a igreja. Consolava com o quê? Com a palavra, com a fé, não é? Mas também que exortava se em algum lugar eles estavam se desviando da verdade. Amém? Olha aí. E em terceiro e último lugar, um jovem fiel a Deus. Fiel como? Numa vida consagrada, consagrada na oração, na palavra. Um jovem que tinha uma vida avivada no poder do Espírito Santo. Mas em terceiro, um jovem que tinha uma vida santificada, né? Longe do pecado. Aleluia! Uma vida consagrada. 1 Timóteo 4:13 e o 16 nos diz: Paulo ele escreve a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Este foi o conselho do seu pai na fé. Timóteo persiste em ler as Escrituras, porque ele conhecia. Ele é conhecido porque ele conhecia as Escrituras desde muito criança. Ele disse: continue, persiste em ler, em exortar a igreja, em ensinar a igreja até que eu vá. Que coisa maravilhosa! Que exemplo para nós, meus queridos. Infelizmente, hoje, o diabo ele tem trabalhado para que na igreja haja menos e menos e menos o que? Ensino da palavra, exortação da palavra. Se você na sua igreja você ainda tem escola dominical, meu querido, levante a mão para o céu e diga: Jesus, obrigado, porque a escola dominical é a espinha dorsal de uma igreja para ensinar a verdade, ensinar a doutrina. E quantas igrejas hoje já não tem mais escola dominical? O culto de doutrina que nós tanto conhecíamos, né? Aonde o caldo era grosso, muitas vezes as igrejas estão diluindo, né? Fazemos grupinho aqui, aqui, ali, né? Damos um estudo bíblico lá, mas não tem o peso da doutrina dada pelo pastor da igreja aos membros da igreja. Lembre-se, não é? A igreja do Senhor Jesus não vive somente de versinho de bênção. Não, meus queridos, não vive somente, né, de palavra de para poder trazer a autoestima do grupo para cima. Não. A igreja precisa ser ensinada, a igreja precisa ser doutrinada, a igreja precisa ser exortada, meus queridos. Isso não caiu de moda. Isto é aquilo que a palavra de Deus ela adverte e aquilo que Paulo advertiu a Timóteo dizendo: persista em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Amém. Porque Paulo dizia: quando eu chegar, eu vou dar os retoques finais, mas vocês continuem fazendo esta obra tão importante. 4,16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Que coisa maravilhosa! Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, em cuidar de ti mesmo e da doutrina do Senhor, o que é que você vai fazer? Te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Portanto, meus queridos e amados irmãos, oremos ao Senhor, peçamos ao nosso Deus: Senhor, ajuda-nos a poder continuar nessa batalha. Ou às vezes a gente pode dizer: olha, ensinar, já estou cansado, Imanvane, de ensinar, eu estou cansado de ensinar os obreiros, eu estou cansado de ensinar os adolescentes, cansado de ensinar os jovens, os irmãos, as irmãs, as crianças. Olha, eu penso que eu vou desistir. Não, desista não, meu irmão. Desista não, minha irmã. Porque Paulo diz para nós aquilo que ele disse para Timóteo: persevera
nestas coisas, porque fazendo isso, cuidando da palavra para a sua vida e cuidando da doutrina do Senhor, em pregar e ensinar a doutrina, não somente você vai salvar a si mesmo, como você vai salvar aqueles que te ouvem. Amém? Aleluia. Mas aí, 1 Timóteo 4:6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ele seguia a doutrina, aquilo que havia sido ensinado, aquilo que ele havia ouvido, aprendido de Paulo, ele estava passando adiante. E Paulo disse: proponha essas coisas aos irmãos, continue fazendo isso. Você foi criado com as palavras da fé, na boa doutrina, continue o fazendo desta maneira, aleluia. E olha aí, jovem fiel a Deus, porque tinha uma vida avivada, era uma pessoa fervorosa, era uma pessoa que tinha o poder de Deus, era uma pessoa que buscava a Deus. Meus queridos, quão importante é nestes dias finais da igreja sobre a terra, nós buscarmos o poder de Deus. O diabo quer esfriar, quer que a gente chegue na igreja e aquela mortandade. Você só ouve uma mosca passando pelo meio da igreja. Não, nós temos que ser fervorosos, orar com fervor, pregar com fervor, testemunhar com fervor, ensinar com fervor, aleluia. Cada ministério sendo feito, ou seja, quem ensina não vai pregar. Quando eu ensino a minha classe, eu vou ensinar a palavra, mas isso não quer dizer que porque eu vou ensinar, o meu ensino não é com poder, não é com fervor, não é com a autoridade do Espírito Santo. Não, nós devemos ensinar com autoridade, ensinar com fervor, ensinar com poder. Mas nós pregamos também, nós cantamos também fervorosamente, cantamos com poder, cantamos com a graça de Deus, com a autoridade, com a unção de Deus sobre a nossa vida. Não podemos simplesmente, não é show, não é simplesmente, olha, vamos lá, vamos animar a igreja, não, irmão, não é questão de animar a igreja, não, é questão de vida espiritual, de fogo no altar. Amém. Olha aí o que é que diz a palavra de Deus. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que é ser fervoroso? Você já colocou uma panela cheia de água no fogo para esquentar? O que que acontece? Começa, né, a borbulhar e de repente aquela água está em ebulição, né? Começa a água a mexer por causa do calor, por causa do fervor, por causa daquele fogo que está queimando. A igreja de Jesus nos nossos dias, precisamos voltar a uma vida de fervor. E aqui eu não estou dizendo deste comportamento de fora que tem que rodopiar, que tem que balançar a cabeça, que tem, não é nada disso, irmão. Isso não é o que se chama poder de Deus, autoridade de Deus, nem fervor de Deus. Não, é a graça, o poder, aquilo que borbulha por dentro de você, que você recebe a autoridade, a graça e a unção de Deus na sua vida. Amém. Aleluia. Mas olha aí, Atos 19:6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam o quê? Línguas e profetizavam. Este jovem Timóteo era um jovem avivado. Ele vivia ao lado daquele que dizia para a igreja de Corinto: eu falo mais língua estranha do que todos vocês juntos. Hum? Paulo era um homem avivado. Paulo era um homem de cabeça. Paulo era um homem douto. Paulo era um cátedra. Era um homem que, nos nossos dias, poderia ter um anel no dedo, poderia ter um grande certificado. Mas ele, apesar de todos estes títulos, que ele não dava mínima por elas, quando nós hoje, né? Oh, meu Deus, para poder apresentar, eu conheço lugares, né? Principalmente na África, que quando você vai ter que apresentar um pastor, é tanto título que você tem que colocar na frente. Meus irmãos, Paulo disse: servo de Jesus Cristo. Oh, eu sou prisioneiro de Jesus. Mas ninguém quer ser chamado servo hoje. Ninguém quer ser chamado prisioneiro de Jesus hoje, né? Muito bem. Mas, olha aí, este Paulo que tinha todas essa, né? Todo este cabedal, que tinha toda essa preparação,
Era um homem cheio do Espírito Santo, um homem fervoroso. E Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, não era diferente. Amém? Aleluia. Mas finalmente, Timóteo, ele era e vivia uma vida santificada, longe do pecado. Oh, meus irmãos, possamos ensinar esta verdade aos nossos jovens. Ser jovem, ser juvenil, não é símbolo de que você vai viver a sua vida como você queira, que você vai viver uma vida em libertinagem, não, de maneira nenhuma. Nós, como crentes, nós, como salvos, a Bíblia diz que Deus exige santidade da nossa parte. Pode ser criança, pode ser menino, pode ser adolescente, juvenil, jovens, mulher, homem, ancião, pastor, obreiro. Temos que viver uma vida santa. E olha aí o que é que diz, 1 Tessalonicenses 2:10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Paulo estava dizendo isso. Vocês, igreja de Tessalônica, vocês sabem como foi a minha entrada com vocês. Vocês sabem quão, não é, a minha vida, como a minha posição, o meu lidar com vocês era santo, justo e irrepreensível. Vocês não têm o que falar de mim, falar do obreiro, falar do irmão Timóteo, porque vocês sabem como é que nós entramos no vosso meio. Olha aí, 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia. E finalmente, 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Que lindo conselho do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, a este jovem obreiro, a este jovem pastor. Em primeiro lugar, Timóteo, não fica aí colocando mão precipitadamente em todo mundo, não. Tem cuidado. Se vai ser posto como obreiro, se vai ser consagrado, saiba quem é que você vai consagrar. Não coloque a mão aí em qualquer, não, porque esse aí é bonito, esse aí tem dinheiro, esse aí tem posição, esse aí vamos consagrar ele. Não. Ele disse: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. E ele disse ainda mais: nem participes dos pecados alheios. Se alguém está pecando, se você sabe que a pessoa está errada, se você sabe que a pessoa está em pecado, se você sabe que a pessoa está dividindo, está fofocando, está fazendo divisão na igreja, não participes do pecado alheio dessas pessoas. Conserva você mesmo puro, Timóteo. Não entra nessa, não. Fica no teu lugar, em oração, continue, conserva-te a ti mesmo puro para a glória do nome do Senhor. Irmãos, que lição maravilhosa para concluir este trimestre. Que Jesus te abençoe poderosamente, que você, em primeiro lugar, você, seja esta pessoa, seja este obreiro, que possa ensinar também aos demais a ser este exemplo, essa testemunha fiel para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente em nome do Senhor. Amém.